Fala aí, caras, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu quero começar com uma frase, aquela frase que eu acho que todo mundo já ouviu quando assistiu o desenho do Pica-Pau, mas eu vou parafrasear essa frase, que ela é assim: eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar, eu sou músico e não vou trabalhar. E pode parecer uma brincadeira, mas a verdade é que não é brincadeira. Você pode me ver aí com o meu instrumento, tocando, contando as histórias de meus alunos. Se você, por um acaso, fosse lá na minha sala de aula, assistir uma aula minha, você ia ver um caos. E, para ser sincero, depois de tantos anos dando aula, eu fico pensando como que dá certo. Eu ainda não sei explicar isso, mas é, e aí você pode pensar, poxa, esse cara aí ele não trabalha, porque você já ouviu falar naquela frase, né? Quem trabalha com, quem faz o que gosta, quem faz o que ama, não trabalhou um dia sequer na vida. Bom, eu já fiz coisas que eu não gostava tanto, então terminei trabalhando algumas vezes, mas no que diz respeito à música, realmente, né, aquele trabalho que é o trabalho que suga a alma da gente, aquele trabalho que você chega em casa esgotado, isso daí eu nunca trabalhei, pelo menos dando as minhas aulas de música, minhas aulas de instrumento, lá junto com os meus alunos, ou tocando por aí, né, carregando o meu instrumento. Às vezes rolava um convite assim para tocar à tarde da noite, e parece que corre uma energia no corpo da gente, o cansaço vai embora, né, aquele sono que você pensa até em nem tomar banho para dormir naquela noite, mas aí rola uma oportunidade de tocar em algum lugar e, poxa, você se sente assim renovado, parece que acordou naquela hora. Então, para ser sincero, não existe esse sacrifício, né? Esse tem que fazer. E esse vídeo é justamente para você que pensa em viver da música, você que quer fazer da música a sua companhia o resto da vida. Esse vídeo é justamente para você. Eu não vou convidar todos para essa aventura, né? Então, provavelmente, se você está com seus 40 anos aí, não é tão fácil essa transição, né? Eu quero viver da música. É possível, cara, é possível, mas a melhor fase já passou, né? Mas é possível. E você que é muito novo, né, que aí pode pensar, então é novo, novo é a melhor época. O cara quando ele é novo é a melhor época. Às vezes ele está morando com os pais, às vezes ele tem quem paga os boletos dele até ele se ajustar no mundo da música, mas por outro lado, às vezes os pais têm outro plano, né? Até a própria pessoa, ela até que gostaria de viver da música, mas o que ela quer de conquistas, talvez a música não ofereça para ela. É um caminho que ele está aberto a todos, mas não são todos que podem, né? Não é poder, né? Conseguem trilhar esse caminho. Então, se você quer trilhar, eu vou te dar aqui alguns bons motivos. E o primeiro motivo é justamente esse da companhia da música. A música já me acompanha há muitos, muitos e muitos anos. Eu posso dizer assim, da forma que ela como se fosse quase uma mestra, né? Eu posso dizer ali por volta dos meus 3, 4, 5 anos, que foi quando eu perdi a visão, e a música ela se tornou, junto ali naquele pacote, né, de começar a prestar atenção no mundo dos sons, que a música ela ganhou uma dimensão diferente para mim. As pessoas ouvem música, as pessoas sentem ali seus sentimentos, ficam tristes, ficam felizes, né? Mas essa transformação de entender as minúcias da música, como se fosse ver um quadro aonde o olhar do especialista, de quem entende de pintura, não vai só ver aquela imagem
como um todo, né? Vai olhar os detalhes da imagem do quadro, as nuances das linhas, das cores, dos formatos. E isso aconteceu muito cedo comigo em relação à música. Então a música sempre foi um conforto muito bacana para mim, ela sempre ocupou muito da minha atenção desde cedo, né? Músico mesmo, esse caminho eu só comecei a trilhar ele a partir ali dos meus 15 anos de idade, mas já desde a infância que a música se tornou uma boa companhia para mim. E até hoje ela é essa ótima companhia. Como eu já disse algumas vezes aqui em outros vídeos, a música ela está presente aqui todos os momentos do meu dia, né? Eu tenho um rádio, boto o rádio aqui para ouvir, sim, eu ainda escuto rádio, gosto de ouvir rádio, eu acho que é um saudosismo assim de quando eu era mais jovem. Eu gosto de tocar meu instrumento, principalmente de noitão aqui, 10, 11 horas, né? Não, procuro não fazer barulho para incomodar os vizinhos. Quando eu morava em casa, fazia mais barulho. Mas ela sempre está presente, eu estou sempre pensando em música, né? Pensando no que eu estou estudando, no que eu estou tocando, pensando nas músicas que eu passei para os meus alunos, pensando nos arranjos que eu estou fazendo, tanto para mim quanto para os meus alunos. E aí vou desenvolvendo vários projetos, até em outras áreas que a princípio não tem nada a ver com música, a música está presente para mim. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou programador amador, né? Programador de final de semana, nunca ganhei nada com isso, eu não trabalho profissionalmente com isso. Mas eu adoro programar, eu gosto muito. E foi para mim muito natural juntar essas duas coisas, até mesmo para resolver demandas minhas. Então, o último projetinho que eu fiz aqui de programação foi com Python, né? Eu gosto muito da linguagem Python. Foi um organizador de tablaturas que eu pudesse ler com o meu leitor de telas, né? Que é um recurso que eu uso aqui de acessibilidade no computador. Então eu pego lá num Cifra Club, eu pego aquela tablatura do jeito que está. O meu leitor de tela ele só consegue ler linha por linha da tablatura, então a posição de qual nota é tocada antes da outra, o meu leitor de tela ele não consegue me dizer isso, porque ele só lê linha por linha. E me daria muito trabalho ficar verificando a posição ali da linha que a nota está para comparar com as outras. Aí eu escrevi um script em Python que ele sai cortando isso e rearranja, né, essas informações dizendo a ordem, linha tal, casa tal, linha tal, casa tal, linha tal, casa tal. Então, você percebe que até numa coisa igual programação, que eu poderia estar pensando em outras coisas, eu também utilizo ali a música como um combustível para desenvolver outros projetos. E indo por um caminho mais metafísico, mais subjetivo, né? Cara, quando eu estou com o meu instrumento, ou quando eu estou lá com os meus alunos, o tempo passa de maneira diferente. É como se a música transportasse a gente para um outro mundo, uma outra dimensão, aonde o ruído do mundo externo não consegue entrar, não consegue passar da porta, entende? E isso é legal porque se desligar do mundo externo, dos problemas, dos caprichos do mundo externo, coloca a gente numa vibração, né, num estado de consciência, não alterado, mas a gente se sente em paz, a gente se sente bem, a mente ela se sente mais solta e muitas vezes, foram inúmeras as vezes que justamente quando eu estou aqui com o meu instrumento tocando, tarde da noite, que eu começo a ter soluções para uma coisa ou outra, começo a ter ideias, e aí eu tenho que estar sempre com o computador aqui perto para escrever, né, anotar ali a ideia que eu tive. Para mim, particularmente, como eu sempre uso o computador para tudo, e o computador ele fala, né? Então, a minha vida inteira é som, 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 som.
E quando eu pego a música, né, é um dos poucos momentos que eu não estou usando o computador 100% do tempo, né? Quando eu preciso anotar, sim, mas tirando isso é só o som dos instrumentos, o som do meu violão, o som da minha guitarra. E então, para mim, também é uma oportunidade de desligar da coisa ali da leitura, do estudo, que é muito bom, que eu gosto, mas é como se a gente pegasse o cérebro e, em vez de estar ali sempre acelerando, colocasse ele numa espécie de marcha lenta, né? Talvez pela questão da coordenação motora, de ser uma atividade manual também, né? Tocar um instrumento, para mim é uma espécie de descanso. E até conversando com os meus alunos, muitos deles já falaram dessa coisa de se desligar, né? Quando tocam, começam a tocar, passam horas, tem isso, né? O tempo ele meio que se distorce, aí passam horas, e quando a gente vê, já passaram aí 2, 3, 4 horas. É engraçado porque normalmente a gente mora com outras pessoas, e para as outras pessoas, elas não entendem como que a gente consegue passar tanto tempo com os nossos instrumentos. É porque eu até penso que o músico é uma espécie de mago, né? Eu acho que é o mais próximo do mago é um músico. E os nossos instrumentos são como artefatos mágicos, e aí a gente faz a invocação da música. Acho que o Jimmy Page fala uma coisa assim, né? A invocação, a gente invoca, e isso parece mesmo com uma espécie de magia, porque quando a gente termina, não fica nenhum resquício daquela invocação, né? A música acaba, ela só existe enquanto a gente está aqui concentrado na nossa, entre aspas, aí, na nossa magia. Mas aí vamos sair da charopada do metafísico, do subjetivo e de filosofias de banca de revista e vamos para coisas mais palpáveis. Principalmente quando eu dou aula, a música ela tem sido um ambiente até de humildade, né? Porque eu trabalho com jovens, jovens aí de seus 9, 10, 11 anos, até uma galerinha mais velha com 15 anos. Tinha uma época que eu dava aula para adultos, ultimamente estou dando aula só para a galera dessa faixa etária. E isso é muito legal porque a música ela é muito democrática, ou eu estou dando sorte de ter bons alunos, uma galerinha que gosta de música mesmo e pesquisa e estuda e lê. E aí as aulas, elas não são um encontro ali de mão única, né? O professor ensinando o aluno, né? Está sendo uma mão dupla. O aluno ele estuda, eu estudo, eu ensino o meu aluno ele me ensina também, né? Ele traz as indagações dele, os questionamentos dele, e a gente chega nas soluções juntos. Então, isso é uma coisa fantástica. Eu não vejo isso acontecer em outras áreas do conhecimento, né? Talvez os matemáticos, olha só, é porque matemática tem a ver com música, mas vamos ver aí esse pessoalzinho que anda de terno, do direito, da economia, e olha que eu já andei com essa galera, né? A galerinha que fica com aquele cabelinho assim, boi lambeu, camisa de Mauricinho de botão. Já andei com essa galera aí. E é um pessoal meio sério, um pessoal que parece estar sofrendo sempre. Então, eu não vejo esse tipo de ambiente com essa turma aí. Com a música, eu vivo isso. E, nossa, é só quem passa pela situação que consegue entender o que eu estou querendo descrever aqui. Uma outra coisa fantástica que acontece, principalmente nesse ambiente de ensino da música, cara, a música ela consegue tocar em regiões da consciência humana que eu penso que outras coisas não conseguem, outras artes não conseguem, talvez as artes cênicas, né, que é meio parecido, mexe com os sentimentos, mas como a minha área é música, eu vou puxar para o lado da música. E eu sempre vivi, sempre experienciei, né, situações aonde a música ela tem um poder de remexer com as pessoas por dentro, de tirar alguma coisa dali, seja uma coisa boa para a pessoa entender, seja uma coisa ruim, como uma espécie de cura, de expurgo, né? Eu já trabalhei em muito lugar com pessoas
com questões sensíveis, né, em suas vidas. Já trabalhei muito em projeto social, já trabalhei muito com comunidade de periferia, que, poxa, a gente vai pegando uma história pior do que a outra, pessoas com... Bom, todo mundo tem, né, seus sofrimentos, todo mundo tem suas angústias, mas eu tenho a sorte de ver a música transformando isso nas pessoas. Então, a pessoa, ou aquilo ali remete a um sentimento, a uma lembrança da infância, então faz a pessoa se sentir bem, faz a pessoa talvez resgatar algo ali do passado dela, ou a música ela funciona como um momento de escape, né, das aflições ali do dia a dia. Então, ver isso é muito legal. E assim, eu posso até esticar essa, essa experiência até para alunos, pessoas que possuem alguma limitação ali intelectual. Eu já vi muita coisa interessante desse tipo, né? Pessoas que têm uma comunicação às vezes prejudicada, uma comunicação verbal, mas a música ela começa a destravar isso nas pessoas. Quantas vezes são encaminhados alunos para mim e eles vêm com um danado do laudo. Ah, ele tem laudo. Cara, é porque não me entregam um laudo no papel, senão eu vou fazer uma bolinha de papel e jogava pela janela. Né? Da minha porta para dentro, ninguém tem laudo. E a música ela me ajuda a dizer que eu estou mais ou menos certo com isso aí. É claro que existem casos que, que não consigo, né? A teoria do ethos ela não funciona para todas as situações, mas a maioria das vezes, quando as pessoas elas vêm com um carimbo de alguma limitação, algum obstáculo intelectual, a música prova que esse obstáculo não existe. Pessoas que chegam lá dentro, se comportam como qualquer outra pessoa e faz música como qualquer outra pessoa. A verdade é que é muito gratificante, é muito gratificante mesmo você pegar, e aí é qualquer pessoa com limitação, sem limitação, né? Porque como a música mexe com as pessoas, elas têm essa coisa da transformação, e é muito gratificante você ver alguém tocando algo que gosta, algo que remete ao passado, algo que remete a um sentimento, né? E só sendo professor de música para a gente vivenciar esse tipo de experiência. Agora, não se engane, não se engane. Tudo bem, eu não trabalho, não esses trabalhos chatos aí de cara do escritório que fica na frente do computador o dia inteiro. Isso aí não. Mas é óbvio que exige uma disciplina, exige um estudo. O detalhe é que eu adoro esse estudo, adoro essa disciplina. Músicos gostam disso, né? Eu tenho bons amigos que foram da época de faculdade, vivem da música até hoje, e eu tenho amigos que falam que não sabem o que fazer da vida se eles deixassem de ser músicos, né? Então, mas não é por causa disso que a gente não precisa passar horas com o nosso instrumento, não precisa estudar aqui, às vezes, com um metrônomo, não precisa se preocupar com a afinação, com a qualidade do nosso som, em pegar repertório novo, em revisar nosso conhecimento, estudar coisas novas. É óbvio que isso existe, né? Nós não somos... Antes a gente pudesse ser exatamente como a cigarra, né? Se ficar lá no alto da árvore só tocando violão. Mas a gente precisa sim se dedicar, a gente precisa de disciplina, só que, como eu falei lá no início, se é com algo que a gente gosta, não existe aquele tem que fazer, a obrigatoriedade. Eu até lancei um vídeo há umas semanas atrás, deve ter sido semana passada, semana retrasada, justamente falando sobre o molde, né, a construção da nossa identidade. Então, quando nós construímos a nossa identidade enquanto músicos, tocar, estudar, metrônomo, passar horas com o nosso instrumento, isso é coisa que um músico faz. Então não é algo a mais, não é um hábito que a gente quer acrescentar ao nosso comportamento. Já faz parte de cada um de nós que é músico.
Uma outra coisa engraçada que acontece é que o instrumento ele se torna uma extensão do corpo da gente. Você pode ver que a maioria dos vídeos que eu faço aqui para o canal, mesmo que eu não toque, mas eu procuro sempre ter aqui um instrumento no colo, né? Às vezes eu faço sem um instrumento, porque não tem que dar um exemplo ou coisa do tipo, mas, por exemplo, esse vídeo, eu não vou precisar tocar nada aqui, mas eu gosto de ficar com o meu instrumento aqui no colo, né? Parece que realmente ele faz parte do corpo da gente e automaticamente, né, a extensão dessa ideia é que através do instrumento que a gente expressa muito do que a gente pensa, muito do que a gente gosta, muito do que a gente tem de visão de mundo, visão de nós mesmos. Então, a música ela funciona como um instrumento para a gente, um caminho, né, um meio da gente dizer coisas que a gente não consegue ou não quer, né, ou acha mais interessante que seja pela música, dizer coisas que a gente não. Palavras, elas são insuficientes para isso. E aí, para finalizar, tem talvez a questão do legado, né? Até remetendo lá à analogia que eu fiz com um mago, quando eu ensino, quando eu toco, ensino e meus alunos eles aprendem comigo e muitas vezes o cara chega lá na sala de aula com um gosto musical duvidoso, né? E quando eu falo duvidoso é quando é música ruim mesmo, não é nem porque é um gênero que eu não gosto, não. Tem coisas que são intragáveis, não são nem consideradas músicas. Mas quando ele entra numa aula e termina a aula com um algo a mais, um conhecimento a mais da música, eu me sinto como se estivesse passando o bastão para frente. Eu estou passando o legado para frente. Eu estou garantindo que a música continue viva por mais uma geração, quem sabe, né, mais duas, três. Eu me sinto como se fosse um guardião da música. Isso é uma sensação muito prazerosa, uma sensação que só quem vive ela consegue entender. Então, quando eu digo que não vou trabalhar porque sou músico e não vou trabalhar, é porque eu tive a sorte de encontrar uma forma de me expressar através da música, de passar isso para frente, de viver ao longo de tantos e tantos anos. Se for pensar como músico mesmo, já são 25 anos, mas se for pensar desde o momento que a música entrou na minha vida e se tornou uma grande companheira, aí já são praticamente 40 anos com ela ao meu lado. E se isso é trabalhar, eu vou ser sincero, eu não sei o que é descansar, porque eu vivo da música e eu gosto muito disso. E se você tem vontade de viver da música, saiba que tem sim a parte difícil, tem a parte que você vai ter que se dedicar, vai ter a parte que você vai ter que praticar suas magias com o seu instrumento mágico, mas você também vai viver a magia de ser um músico. No mais, espero que você esteja bem, que se cuide, né? Qualquer coisa, qualquer papo, qualquer ideia que você quiser trocar, me chama lá no direct, no Instagram. E se você curte estudar outras coisas, aqui eu citei, né, da programação, dá um pulo lá na Confraria Polímata, é o meu perfil no Substack, lá eu vou postando algumas ideias, postando alguns projetos, coisas que eu não coloco aqui no YouTube, porque o YouTube é chato pra caramba, né? Ele não deve viver a música, deve ser por isso, e aí ele termina atrapalhando o canal se eu começar a postar coisas que não tem muito a ver com o tema principal. Fique bem, a gente se vê na próxima. Até a próxima.